Boas palavras, poesias e reflexões. Eu queria hoje tinha planejado fazer um programa alegre, falando sobre música, mas vai ficar para a próxima vez, porque nós não podemos festejar, comemorar, nos alegrarmos diante da semana que nós tivemos com a matança a machadadas de crianças numa creche em Blumenau. Essas violências que há muito são cometidas contra as crianças no Brasil e no mundo, mas no Brasil particularmente nos afeta, há muito que tem me confrangido, me doído, me enlutado. Eu já fiz várias poesias, até vou falar uma que eu fiz durante a pandemia e uma que eu fiz esta semana. Mas eu quero recordar o seguinte: quando eu era adolescente, terminando a infância, indo para a adolescência, sei lá, 13, 14, eu frequentava uma loja de modas em São Paulo, que minha mãe comprava roupas, na Domingos de Moraes, na Vila Mariana. E era propriedade de 2 sócios judeus, né? E um deles conversava sempre comigo, eu ficava horas conversando com ele, porque ele falava em alemão, eu tinha já morado na Alemanha, falava alemão também, a gente conversava em alemão, e ele me contava todos os horrores, né, da guerra, do nazismo, etc. E eu nunca me esqueci das coisas que ele me contou. E toda vez que ele contava um determinado fato que eu vou narrar aqui para vocês, ele chorava, e eu junto, e até hoje eu me lembro dessa sensação, né? Ele dizia que ele tinha visto o sobrinho dele de 5 anos ser assassinado na frente da família inteira, um menino lindo, né? E simplesmente um nazista baleou na frente do pai, da mãe dele, tio. Ele nunca mais se esqueceu disso, né? Depois ele foi o único da família que conseguiu escapar do Holocausto. Ele pulou nu do trem, e a esposa dele, que depois veio se casar com ele, também foi uma que conseguiu escapar, e eles constituíram uma família aqui no Brasil, mas não tinham mais nenhuma referência familiar dos antepassados, porque todos foram sacrificados no Holocausto. Então, por que eu estou contando isso? Porque matar uma criança a sangue frio é obra de nazista, né? É obra de nazista. E é o que nós estamos vendo, assistindo acontecer no mundo, né? Com o recrudescimento da extrema-direita, com os discursos de ódio, com a deep web, com essa masculinidade tóxica que homens querem de novo se firmar na violência e no machismo, no patriarcado e no sangue frio, para serem reconhecidos por outros homens. Isso atinge as crianças, isso atinge os adolescentes. Uma coisa terrível o que está acontecendo no mundo, né? E no Brasil particularmente. Isso retrocedeu, né? Durante os últimos 4 anos de um governo que incentivou o armamento, o discurso de ódio e tudo mais, né? Outra coisa é justamente a indústria de armas, né? Quer dizer, nós temos uma situação dessa de invasão de escolas nos Estados Unidos há muitos anos. Milhares de crianças, de professores já morreram, né, vitimados. Há um movimento lá que pretende reduzir o uso, a compra de armas, mas quem pode com o complexo bélico militar americano? Eles fazem guerras mundiais para vender armas para os 2 lados, né? E vendem armas internamente, enfim. É uma matança generalizada para o comércio e para o lucro de alguns. Isso já identifica uma forma de imoralidade, de indecência, de indignidade humana que não tem nem como comentar, né? E no Brasil nós estamos agora assistindo, nós não tínhamos anteriormente. Tínhamos há muitos anos, e essa é uma das poesias que eu vou citar aqui, as crianças pretas que eram mortas, os adolescentes, os jovens, que eram mortas nas favelas, né? Eu vou falar hoje uma poesia aqui sobre a Ágata. Você se lembra? Aquela menina de 8 anos que estava dentro de casa brincando e foi baleada, né? Então, nesse caso, desses jovens adolescentes que são mortos nas periferias de São Paulo, do Rio,
em geral, na sua maior, absoluta maioria, negros, né, são objeto de um racismo estrutural, né, de polícias, né, que muitas vezes também têm ascendência negra e acabam matando os seus próprios irmãos, né, porque todo negro já é suspeito de cara, né, não há um cuidado. E agora nós estamos vendo esta violência se voltar também contra crianças brancas dentro das escolas, né? Então vejam que é uma situação calamitosa. Eu não admito matança nem de crianças judias, nem pretas, nem brancas, nem americanas, nem ucranianas, nem russas, nem chinesas. Crianças têm que viver, têm que florescer, têm que ser cuidadas, têm que ser amparadas, têm que ser amadas, têm que ser educadas, têm que viver em jardins e não em escolas também engradadas, com polícia na porta. Crianças têm que ser crianças, né? Têm que ter o direito à infância, e a infância tem que ser protegida, tem que ser prioridade em qualquer governo, em qualquer planeta deste universo, né? Um mundo, uma humanidade que trata assim as suas crianças não merece continuar existindo. Quando que nós vamos acabar com isso? Quando que não teremos mais crianças Yanomamis morrendo de fome? Quando que não teremos mais crianças violentadas por seus próprios pais, por seus próprios familiares? Quando não teremos mais crianças espancadas, crianças abusadas por familiares, crianças engravidadas, meninas engravidadas na infância, às vezes por seus próprios familiares, pais, tios, avós, né? Quando não teremos mais essa indignidade, essa baixeza, não tem um nome para falar toda essa barbárie que é cometida com as crianças o tempo inteiro, né? As crianças na rua, as crianças abandonadas, as crianças oprimidas, as crianças sem infância, as crianças com fome, as crianças violentadas, as crianças mortas. E agora, crianças mortas por outras crianças, né? Ou professores mortos por outras crianças, como foi o caso da professora que morreu esfaqueada por uma criança de 13 anos. E esse moço de 25 que matou essas crianças também foi criança. Aquele nazista que baleou o menino, o sobrinho do meu amigo, que chamava seu Zig, né? Não me lembro o sobrenome dele, era Zygmunt, mas não me lembro o sobrenome dele. Também foi criança. Aliás, não sei se vocês conhecem aquela música maravilhosa do Arnaldo Antunes, cantada pela Adriana Calcanhoto. Todo mundo foi bebê, né? Hitler foi bebê, Gandhi foi bebê, todo mundo foi bebê, né? O que deu errado para um bebê se tornar um Hitler? O que deu errado para uma pessoa dessa se tornar um assassino de crianças pequenas a machadadas? O que deu errado? Né? Porque isso não é a essência do ser humano, né? Quer dizer, é preciso ter dado algo muito errado na educação, na família, na sociedade, nos discursos e nos estímulos terríveis, bárbaros da internet, para que nós estejamos assistindo o que estamos assistindo. Então é responsabilidade de todos nós não reclamar polícia, não reclamar repressão, não, é reclamar amor, reclamar educação, reclamar cuidados psíquicos, saúde psíquica, reclamar controle da internet para os jovens, para os adolescentes, para que não haja esse aliciamento digital, né, nazifascista que existe no mundo inteiro. Né? E nós estamos aí entregues. E nós temos uma Folha de São Paulo, né, que infelizmente, hoje que eu estou gravando, né, que hoje é dia 7, amanhã que vai ser a nossa Boas Palavras, hoje é o dia do jornalista, e eu sou jornalista, e graças a Deus nunca trabalhei, né, apenas como freelancer, um pouco de tempo no Jornal da Tarde, na grande mídia. Né? Tem esse orgulho, porque a grande mídia é absolutamente repulsiva. Por exemplo, a Folha de São Paulo dar voz ao Steve Bannon. Né? O Steve Bannon, que é um dos responsáveis por toda essa catástrofe
neonazista, fascista, de extrema-direita no mundo, ascensão de governos de extrema-direita, manejando, manipulando a internet, né, as mídias digitais, né? E aí a Folha simplesmente dá voz para ele como se fosse uma pessoa normal, não como se fosse um criminoso, né? Como se nós fizéssemos uma entrevista amistosa com o Goebbels, né? Todo o idealizador da comunicação nazista, né? Então é a inversão da inversão da inversão. É preciso que nós tenhamos consciência de tudo isso, é preciso que nós tenhamos resistência a tudo isso, é preciso que nós tenhamos resiliência diante desse luto inenarrável, que é ver crianças mortas desta maneira. É preciso que tenhamos persistência na educação, no amor, na confiança do ser humano, sabendo que o ser humano é capaz de ser melhor do que isso, é capaz de fazer uma sociedade melhor do que essa. Nós somos capazes, só precisamos ter força, precisamos ter insistência, precisamos ter amor que toque os corações, né? E piedade, compaixão desses que se desgovernaram. Não que não devam ser presos ou reprimidos, de jeito nenhum, porém devem ser tocados, reeducados e devemos ter programas que evitem essa degeneração do ser humano a ponto de ser capaz de fazer isso, né? Nós sabemos o que era a juventude nazista, né? Como é que eles doutrinavam já desde criança, né? Como que eles faziam, como que era essa doutrinação. E hoje nós temos essa doutrinação feita via internet, via as redes, né? Agora não é só mais a deep web, ou seja, aquela profunda que a gente não tem acesso imediato, mas a web aberta, né? Aliciamento explícito, aberto, e ninguém faz nada, né? Então esperamos que haja uma resposta à altura de tudo isso. Eu vou ler 2 poesias aqui, uma que eu fiz durante a pandemia, quando aquela menininha, né, Ágata, negra, numa favela do Rio de Janeiro, foi baleada em casa, né? E depois eu vou ler uma poesia que eu fiz ontem, porque nós estamos na Páscoa, justamente lembramos da morte de Jesus e depois da ressurreição, segundo os católicos, protestantes, da aparição em espírito, segundo nós espíritas, aos seus apóstolos. Então eu conectei este luto pelas crianças, na minha poesia, logo adiante que eu vou encerrar com ela, com a meditação de Páscoa em relação a Jesus. Ágata presente. As palavras se retraem para falar de Ágata, mas precisam ser faladas, mesmo que recusem rimas para não enfeitar o crime. As palavras soluçam para falar do menino no pelourinho do mercado. As palavras se rebelam, nelas não cabe o extermínio de corpos negros e jovens, de um pai com nome de Rosa. Já nem mais falado se ouve por tantos outros que caíram depois dos 80 tiros. As palavras morrem na goela para lembrar Marielle, aclamada pelo mundo, injustiçada aqui há uma eternidade. As palavras se quebram no verso, desencantado e avesso, porque o Brasil ainda é senzala, ainda se farta de sangue, do negro, do índio e da mulher, da criança que não crescerá, do jovem que sonhava ser. Até quando, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, usarão de vosso nome para matar vossos filhos? Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia. Dos navios imundos do passado, as favelas alvejadas por fuzis. Mas é infâmia demais, da etérea plaga, voltai Castro Alves e Luiz Gama, mulheres Marielles e Dandaras, e arrancai essa vergonha que nos fere, com justiça para Ágata caída. E agora a poesia dessa semana. Não que a poesia se chama Oração de Páscoa, em homenagem às crianças mortas nas escolas. Não queria lembrar-te a coroa de espinhos, Jesus moço, que já foi menino, mas cada espinho é uma bala que mata uma criança e cada bala é um descaminho que trava uma esperança.
Não queria ver-te flagelado e exangue, mas cada lágrima tua é o mesmo sangue derramado quando tomba uma criança morta. Não queria olhar-te crucificado, apiedado, contemplando a multidão, mas a cruz que te puseram nos ombros é a mesma que a alma me corta quando uma criança se esvai no chão. Não queria estar num mundo que dá morte a profetas, messias e crianças, que não conhece um minuto de bonança, que extingue na raiz a própria sorte. Só teu espírito ressurgido em luz, além de todo o sangue, toda a cruz, nos acena uma remota paz. Uma paz que só se espera e só se faz quando a criança relegada, violentada, abusada e sem amor for acolhida, amparada e educada, e não cresça como agente do horror. É isso, queridos e queridas, ficamos aqui por hoje com esse lamento profundamente triste e que possamos reverter essa situação. Um grande abraço a todos e todas que acompanham o nosso canal Paz e Bem e que também acompanham o canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita.